Ter que concordar com o filho do Lula é de amargar, mas é essa situação que nós estamos no Brasil, justamente porque nós não trabalhamos, nós, eu falo a direita, né, que se diz de direita, não trabalha com a verdade. Só um detalhe, eu vi um trecho do Malafaia sendo chamado lá no trio, aquele narrador puxa-saco, lambedor de bolas lá, nossa, é ridículo. O cara, atenção agora, Malafaia, Malafaia. Aí o povo não aplaude, Vanessa. Não aplaude. Que bom, né? O povo não aplaude, assim, um ou outro, assim, a gente ouve. O que o Malafaia representa? O Malafaia representa a esquerda brasileira. O Malafaia botou o Romário para ser senador. O que o Romário fez? Chutou o Bolsonaro na primeira oportunidade, chutou as pautas de direita na primeira oportunidade. Olha, é duro dizer isso a você, ouvinte, mas essa manifestação, nós falamos ontem aqui, teve o efeito completamente inverso, né? É reverso que fala, efeito inverso, né? Os dois acho que pode ser utilizado, né? Mas teve o efeito contrário. Porque o pessoal do Centrão se afastou, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, ficaram revoltados com os ataques do Malafaia, o Hugo Mota e o Alcolumbre, e estão enrolando legal na cara. E estão dizendo que isso é de total responsabilidade do Malafaia, que fomentou, incentivou o Bolsonaro a realizar essas manifestações aí. Mas é engraçado o filho do Lula dizendo isso, filho do maior larápio do Brasil. E ele não está mentindo. Eu tenho que, infelizmente, é duro dizer isso, ele não está dizendo inverdades, viu? Porque eu acho que o Malafaia às vezes pode ser um agente duplo só pra sacanear com o Bolsonaro, com esse povo, só pra aparecer. 9h46. Eu vi, só um detalhe, eu vi um trecho do Malafaia sendo chamado lá no trio, aquele narrador puxa-saco, lambedor de bolas lá, nossa, é ridículo. O cara, atenção agora, Malafaia, Malafaia. Aí o povo não aplaude, Vanessa. Não aplaude. Que bom, né? O povo não aplaude, assim, um ou outro, assim, a gente ouve. Diferente do Bolsonaro, que a galera vai a delírio e tal. Mas até o Malafaia, nesse público, o Malafaia não tem credibilidade. Você vê um negócio forçado. Você vê, ele pega o microfone, a cara que ele faz, é um negócio forçado, artificial. Só esse detalhe que eu queria lembrar você que assistiu lá, eu vi um trecho. É muito artificial, a cara dele, né? É um negócio forçado. Sabe quando não é de coração? Que é um esquema mesmo para poder, a gente não sabe nos bastidores, mas visivelmente você nota que é algo artificial. Vanessa Moreira. Eu fico até feliz, Timóteo, porque me assusta hoje, assim, já me assusta hoje a gente ter uma parcela da população que considera o próprio Bolsonaro um ser humano de direita. E eu falo por quê? Porque se você for ver como é que o Bolsonaro é de direita, se ele próprio já falou que era do Centrão, e se ele próprio anda hoje com Tarcísio, com o Alcolumbre, com o... Como é o nome? Eu tô com o Elmar Nascimento na cabeça. O Valdemar? Não, o que é colado no Tarcísio do PSD é... Kassab. O Kassab. Se ele já anda com essas pessoas, se ele já está ao lado dessas pessoas, ele demonstrou isso nas eleições municipais de São Paulo. Ele já demonstrou profundo arranjo com quem estava condenado pelo mensalão, com pessoas condenadas do mensalão, com pessoas indiciadas na Lava Jato. Então, o Bolsonaro hoje, como é que você diz que o Bolsonaro não faz questão... O Bolsonaro pode não ter nenhum tipo de corrupção ainda aprovada em relação à pessoa dele, mas ele anda com corruptos. Ele anda com pessoas que foram presas, indiciadas por crimes de corrupção. Então, assim, eu não entendo a população brasileira ainda achar a parcela que ainda considera Bolsonaro alguém disruptivo, alguém com capacidade de ser um Milei, de ser um Bukele, de ser um Trump. Isso é uma coisa tão irreal, tão falaciosa, tão louca, que vocês estão vivendo simplesmente em uma grande narrativa. E andar com Silas Malafaia é mais uma. Gente, tem um vídeo do Silas Malafaia que eu postei no meu Instagram. Tem um tempo já que eu postei. Se você for lá, Vanessa Moreira, você vai achar esse vídeo. Foi uma live que o Malafaia fez na última eleição de 2018, antes da eleição, onde ele berra, ele grita, falando mal do Bolsonaro, esculhambando os
as ovelhas, entre aspas, dele, né? Que pra mim uma pessoa que segue isso aí de maneira religiosa é realmente adorador do diabo. Então, o cara tá ali gritando, falando mal do Bolsonaro, chutando o Bolsonaro. O que o Malafaia representa? O Malafaia representa a esquerda brasileira. O Malafaia botou o Romário para ser senador. O que o Romário fez? Chutou o Bolsonaro na primeira oportunidade, chutou as pautas de direita na primeira oportunidade. O Malafaia conduziu e tangeu o Bolsonaro. O Bolsonaro, ao invés de seguir Jesus, como ele prometia, ele seguiu o Malafaia. Os princípios do Malafaia. As estratégias políticas. E não o que ele dizia que ia seguir. A retidão, a coerência, a verdade. Ele nunca seguiu isso. Então, é difícil dizer que o Bolsonaro é de direita. E mais difícil ainda é dizer que o Malafaia é de direita. Eu sempre falei do Malafaia. A gente uma vez noticiou aqui uma manifestação que o Malafaia estava falando em cima do trio. Depois eu até descobri que ele estava falando daquela forma porque ele é amigo do ministro... esqueci o nome do ministro agora do STF, que é bem íntimo do Malafaia. Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes. Foi dali que veio. Teve gente aqui até que ficou falando que, às vezes, Deus usa uma mula, não sei o quê, usou o Malafaia. Não usou nada. O Malafaia estava ali de maneira articulada, denigrindo o Bolsonaro em cima do trio, chamando o Bolsonaro de covarde e falando mal do Moraes. Por quê? Porque ele tinha negociado que Bolsonaro não podia falar nada, mas ele falou. Então, muita gente se levantou religiosamente, uma coisa absurda, porque são coisas dos homens, não tem nada que está misturando isso. E ele foi lá e ficou falando. E ele usa essa religiosidade, ele usa tudo isso. Fora isso, gente, que já é peculiar de esquerda, ele sempre esteve ao lado dos governos. Todo mundo que está na situação, o Malafaia está lá. O Malafaia já foi um dos grandes, principais ícones do governo Lula. Como é que um cristão apoia um governo de esquerda? Não há sentido nisso. Não há sentido nisso. Então, minha gente, infelizmente eu vou ter que concordar em gênero, número e grau com o filho do Lula. O filho do Lula está certo e ele sabe do que ele está falando. Ele sabe do que ele está falando. Ele está falando para realmente depreciar e baixar o facho do Malafaia, que está muito andarilho para todos os lados aí, querendo vantagem de todo mundo, com esse poder satânico que ele construiu. São 9h52. Ô Pablo Sonati, o que você acha aí da fala do filho do Lula? A gente tem que concordar com o povo do PT, né, esquerdista, né? Tá ouvindo? Tô, até porque o Pedro soltou um vídeo aí sem querer. Pode continuar. Tá. Ter que concordar com o filho do Lula é de amargar, mas é essa situação que nós estamos no Brasil, justamente porque nós não trabalhamos, eu falo a direita, né, que se diz de direita, não trabalha com a verdade. Então, quando a esquerda ataca ou fala alguma coisa, sabe o que a gente tem que fazer? Abaixar a cabeça e falar, você está certo. Em relação ao Malafaia, é exatamente isso que a Vanessa falou. E agente duplo, é lógico que é agente duplo. Ele tá aonde estiver mais confortável para ele. Esse senhor, ele nunca foi uma boa pessoa, gente. Me admira pessoas que seguem esse tipo de gente, que acha que ele é um servo de Deus, que vai te levar ao caminho da salvação. É uma pessoa que só pensa em riqueza, só pensa em estar do lado do poder, seja qual for o poder. Se o poder for corruptos, bandidos, ele vai estar, porque ele só quer o poder. Esses dias mesmo ele estava brigando, o Malafaia vive brigando com todo mundo. Como que um servo de Deus, ele briga com todo mundo? Esses dias ele estava brigando com o Mourão, até teve umas trocas de umas faíscas aqui, ó, falastrão, traíra, covarde, troca de ofensas entre Mourão e Malafaia. Esse é o Malafaia. Não que o Mourão também seja alguém que a gente possa confiar, mas é isso. Essa é a política brasileira. A gente tem pessoas que se dizem de direita, quando é atacado pela esquerda, a gente tem que concordar porque eles são farinhas do mesmo saco. Em relação ao Bolsonaro, por isso que eu falo, eu tenho parentes que ainda aceitam o Bolsonaro, e eu falo, gente, mas ele anda com Valdemar, com Malafaia, é assim, ó, anda com bandido, se veste como bandido, fala como bandido. O que você vai tirar disso?
O Bolsonaro anda com o Valdemar, anda com o Malafaia, apoia o Hugo Mota, que eu já mostrei aqui, que é família inteira complicada. Você não tem corrupção, Bolsonaro, mas, como diz o Weintraub, pode até ser que não tenha a ele próprio, mas facilitou e apoiou e continua dando suporte para essas pessoas continuarem destruindo o Brasil. Enfim, o Malafaia, nem vou falar aqui o que o Boixá falou dele, mas lembra, né, Malafaia, que o Boixá falou de você? Segue aí. Ô rapaz, que isso, não sai agora não. Antes, deixa o seu likeinho, deixa a sua inscrição. Aproveita e já nos segue também, viu? @Brado Rádio. Se você não seguir e não deixar o likeinho, certamente você é um esquerdista, viu? Um petista, viu? Um cheiro mole, viu, meu irmão? Então saia pra lá. Mas se você for de direita, for conservador, já nos segue, viu? @Brado Rádio. Aproveita e deixa o likeinho também, viu? Valeu, meu irmão. Forte abraço e até a próxima.